Como você se sente? Já teve tempo para pensar em tudo? Eu fiquei cara a cara com meu marido, o homem que me expulsou de casa por acreditar cegamente nas mentiras do enteado. Ele me olhava de cima, com ar de superioridade, como se soubesse de tudo. Eu não aguentei e ri. Refletir? Não, nada disso, respondi calma, tirando um maço de papéis da bolsa. Agora, por favor, assine aqui. Entreguei os papéis do divórcio e os documentos que meu advogado preparou. Ele manteve a postura e assinou sem reclamar, até ver os anexos. O rosto dele travou, a mão tremeu um pouco. Ao lado, o enteado Jim começou a entrar em pânico. As mentiras que eles armaram estavam expostas, a verdade estava clara. Meu nome é Mary, tenho 52 anos, trabalho em escritório e estava casada há apenas 1 ano. Morava com meu marido Brian e o filho adulto dele, Jim, que trabalhava mas se recusava a sair da casa onde cresceu. Nunca adotei Jim, para mim era quase um estranho. Desde o início eu esperava que ele fosse se mudar, mas Jim se firmava, esta é a casa da minha mãe. Ela morreu há 5 anos e eu não vou sair do lar onde morei com ela. Eu entendi, porque também perdi meu primeiro marido na mesma época em que a mãe dele faleceu. Mas isso não tornava a convivência mais fácil. Um dia, olhando para o jantar que preparei, ele disse com desdém: minha mãe cozinhava melhor, mas acho que vou comer isso. O desprezo dele era claro e pesava em mim todos os dias. Eu pensava, se minha comida era tão ruim, por que ele não cozinhava para si mesmo? Frustrada, perguntei ao meu marido: Jim não gosta da minha comida, o que eu faço? Brian deu de ombros: então pare de cozinhar para ele, ele não precisa comer. Doeu ouvir, mas segui o conselho. Da vez seguinte, quando Jim chegou e não tinha jantar, explodiu: por que não tem comida? Você casou com meu pai, então é sua obrigação cozinhar para mim também. Nada do que eu fizesse dava certo. As provocações dele pioravam e Brian nunca fazia nada. Eu me sentia sozinha. Antes de casar, Brian tinha me garantido que Jim sairia logo, mas até hoje não aconteceu. Brian dizia que ele não podia pagar, mas eu sabia a verdade. Jim herdou uma boa fortuna da mãe e gastou quase tudo em luxo. O quarto dele vivia cheio de cartas de cobrança de cartão. Ele não era só irresponsável com dinheiro, era abertamente desrespeitoso comigo. E Brian só piorava as coisas. Um dia, minha filha Emma trouxe uma novidade: mãe, fiquei noiva. Ao ouvir a felicidade dela, não consegui segurar o sorriso. Desde meu novo casamento, boas notícias eram raras, então aquele momento foi pura alegria. Parabéns, respondi com carinho. Tenho certeza de que seu pai no céu também está sorrindo. Lembrei do meu falecido marido, que até o fim se preocupava com o futuro da nossa filha. Senti que ele ficaria aliviado em vê-la feliz. Logo vou apresentar meu noivo, disse Emma, mas hesitou: preciso mesmo apresentá-lo para o Brian? Ele é só seu segundo marido, não tem nada a ver comigo. As palavras dela eram sinceras, e eu não a culpei. Diferente de Jim, ela nunca foi adotada por Brian e não tinha vínculo com ele. Só cumprimente rápido, sugeri suavemente. Não precisa ser mais que isso. Quando contei a Brian sobre o noivado, ele mal reagiu. Sua indiferença doeu, mas não me surpreendeu. Ele nunca demonstrou interesse em Emma. Mais tarde, Jim debochou: por que você não se divorcia do meu pai e vai morar com a sua filha? Você deve odiar viver aqui mesmo. Chocada, olhei para Brian esperando apoio, mas, como sempre, ele saiu da sala sem dizer nada. Irritada, respondi a Jim: e você, não tem ninguém especial? Por que não se casa e dá um pouco de paz ao seu pai? Jim fez cara feia e saiu sem responder. Ele quase nunca falava sobre relacionamentos, e eu duvidava que tivesse alguém. Só de pensar nele casado e trazendo uma esposa para aquela casa, me dava desespero. Você acha que o Jim vai continuar morando aqui mesmo depois de casado? Perguntei a Brian certa noite. Deixa o Jim decidir, não me importo, respondeu frio. A indiferença dele me deixava furiosa. Eventualmente conheci o noivo de Emma. Brian se recusou a ir. Não me importo com isso. Nem me convide para o casamento, disse gelado. O noivo dela, no entanto, era o oposto de Jim, maduro, bondoso, responsável. Tinha quase a mesma idade de Jim,
mas se comportava com muito mais dignidade. Você encontrou um grande homem, falei a Emma, sentindo alívio de verdade. Ao lado dele, Jim parecia ainda mais patético. Se as coisas não derem certo com seu marido e o filho dele, pode sempre vir morar com a gente, disse o noivo com gentileza. As palavras dele me trouxeram uma paz que eu não sentia há anos. De volta em casa, Jim me recebeu com desprezo. Empregada não pode se atrasar. Eu e o pai estamos morrendo de fome. Ouvi-lo me chamar de empregada doeu, mas Brian fingiu que não percebeu. Comparados ao noivo de Emma, Brian e Jim pareciam inúteis. Enquanto isso, Brian começou a sumir todo fim de semana. Estou ajudando um amigo cuja mãe está no hospital, dizia. Eu não acreditava. Quando perguntei se esse amigo era uma mulher, ele se desesperou e negou rápido demais. O jeito dele só aumentou minhas suspeitas. Jim percebeu a tensão e se divertia. Aposto que meu pai se arrepende de ter casado com uma velha como você. Talvez queira alguém mais nova. Vai ser traída e chutada daqui a pouco. Coitada. As palavras dele me feriram, porque no fundo eu temia que fossem verdade. Por que não desiste do meu pai logo e vai embora antes de piorar? Disse com deboche. Foi nesse momento que percebi que não podia mais viver assim. Muitas vezes me perguntava se Brian já planejava me trocar por outra. Enquanto eu estava perdida em pensamentos, Emma me ligou. Mãe, preciso falar com você. Pode vir aqui? A voz dela estava séria, então fui correndo. O noivo dela, Jack, também estava lá. O que aconteceu? Não me diga que vão cancelar o casamento, perguntei nervosa. Eles sorriram sem jeito. Por que cancelaríamos? Isso é sobre você, não sobre nós, explicou Emma. Aliviada, mas confusa. Ouvi Jack me mostrar uma foto no celular. Esse é o seu marido, Brian? No início não reconheci, mas logo vi a jovem ao lado dele chamando pelo nome. Olhei bem e percebi que era Brian, usando roupas que eu conhecia. A foto foi tirada em um local de casamentos, e eles falavam sobre planos de se casar. Fiquei sem palavras. Brian não tinha outros filhos além de Jim, então aquela jovem não podia ser filha dele. A verdade me atingiu como um choque. Ele planejava se casar com outro enquanto ainda era casado comigo. Essa moça parece nova demais para ser namorada do Jim, não acha? Perguntou Emma. Lembrei do comportamento suspeito de Brian e confessei que já suspeitava de traição, mas nunca imaginei que seria com alguém tão jovem. Emma e Jack ficaram em choque. Contei tudo, as ausências, as desculpas, minha desconfiança crescente. Seu marido é horrível. Precisamos investigar e garantir que ele pague por isso, disse Jack firme. Mãe, você precisa se divorciar logo, acrescentou Emma. Eu concordei, mas sabia que precisávamos de provas. Jack começou a procurar detetives particulares. Não se preocupe com o futuro, mãe. Você pode morar com a gente, disse Jack para me tranquilizar. Sentindo apoio, voltei para casa mais determinada. Jim me recebeu como sempre. Anda logo e faz o jantar. Empregada não devia chegar tão tarde, falou com desprezo. As palavras doíam, mas preparei a comida em silêncio, sem mostrar fraqueza. Eu sabia que, quando tivesse provas da traição de Brian, iria embora. Se ele se casasse de novo, Jim teria que depender da nova madrasta, e eu sabia que ele não conseguiria tratá-la do mesmo jeito que tratava a mim. Quando Brian voltou, decidi testá-lo. Você vai ao casamento da nossa filha? Vai ser num lugar de prestígio, falei, citando o nome do local que tinha visto na foto. O rosto dele travou por um instante, antes de negar que conhecia o lugar. Aquela reação confirmou minhas suspeitas, mas não insisti. Ele mudou de assunto. O Jim não te pediu dinheiro, pediu? Ele anda com dificuldades. Balancei a cabeça. Jim nunca me pediu nada, só me tratava como empregada. Ele tem me perturbado, mesmo depois de herdar uma boa quantia da mãe. Gastou tudo e agora fica me pedindo ajuda, continuou Brian. Lembrei das cartas de cobrança que já tinha visto enquanto limpava o quarto de Jim, mas fiquei calada. Não podia confiar em Brian, ainda mais sabendo que provavelmente me traía. E também tinha medo da reação de Jim se descobrisse que eu sabia das dívidas dele. Então respondi apenas, empregada ou não, nunca ouvi nada sobre isso. Brian suspirou.
Você não pode conversar com ele? Dizer para parar de gastar? Fiquei surpresa, Dean não me ouve. Você é o pai, deveria falar com ele. Mas Brian insistia, não seja tão fria, por favor. Eu não sei lidar com essas conversas difíceis. Essa insistência só aumentava minha decepção. No dia seguinte, ele cobrou de novo. Você já falou com o Dean sobre o dinheiro? O que ele disse? Quando respondi que não, Brian ficou irritado. O que você está fazendo? Precisa falar com ele já. Cansada das cobranças, decidi me concentrar apenas em conseguir provas da traição. Assim eu me livraria de Brian e de Dean de uma vez. Mesmo contra a vontade, me aproximei de Dean. Seu pai está preocupado com seus gastos. Pediu para eu te lembrar de tomar mais cuidado. Tentei falar de forma neutra, mas ele explodiu. Quem você pensa que é, empregada? O dinheiro é meu e eu gasto como quiser. Não é da sua conta. Eu entendi porque Brian evitava aquela conversa. Dean era impossível. Ainda assim, eu queria que Brian, como pai, assumisse essa responsabilidade. Mas ele ignorava os defeitos do filho e corria atrás da amante. Dean me olhou com ódio. Vou dar um jeito de te expulsar desta casa. É só esperar. As palavras doíam, mas me lembrei, quando tivesse provas da traição de Brian, sairia por conta própria. Dias depois, Emma ligou, mãe, temos as provas. Pode nos encontrar no restaurante? Meu coração apertou. Seria verdade? Ele realmente me traiu? A voz dela foi firme, sim. Ele está com uma mulher bem mais nova que você. Eles até estão procurando uma casa juntos. Jack me entregou o relatório da investigação, cheio de fotos de Brian com a amante. Você precisa se divorciar logo, aconselhou. Essa mulher é suspeita. Gasta demais, pode ter outros homens, e talvez esteja só atrás do dinheiro dele. Percebi como Brian tinha caído na armadilha dela. Eles já tinham até visitado um salão de casamentos. Talvez ela já tivesse arrancado o dinheiro dele para os preparativos. Eu sabia que precisava agir rápido. Quando voltei para casa, Brian e Dean estavam na sala. Mary, precisamos conversar, disse Brian em tom duro. Dean sorriu de lado. Você anda saindo com um cara mais novo, não é? Papai te viu num restaurante com ele. Mostrou uma foto borrada minha com Jack. Flagrada. Que vergonha namorar alguém da idade da sua filha. Respirei fundo. Esse é o noivo da Emma, e ela estava conosco. Mas Brian não quis ouvir. Dean te pegou no flagra. Você está me traindo, não está? Saia desta casa. Depois falamos de divórcio e dinheiro. Quase ri da arrogância dele. Tudo bem, respondi calma. Eu vou sair. Depois tratamos do divórcio e das finanças. Quando caminhei até a porta, Dean gritou, faz o jantar antes de ir, tô com fome. Até naquele momento, só pensava em comida. Eu o ignorei e fui direto para a casa de Emma com o relatório. 3 semanas depois, Brian finalmente me procurou, vamos nos encontrar na casa para resolver as coisas. Traga os papéis do divórcio. No dia marcado, cheguei com Emma, Jack e nosso advogado. O rosto de Brian ficou pálido ao nos ver. Por que você não veio sozinha? Gaguejou. Você nunca disse que eu tinha que vir sozinha, respondi. A casa já estava imunda depois de apenas 3 semanas sem mim. Brian tentou me provocar, mesmo com todos eles aqui, você ainda vai ter que me pagar pensão. Eu ri. Não fiz nada de errado. Assine isso. Entreguei a ele os papéis do divórcio. Brian travou. Por que eu tenho que pagar pensão? Foi você quem traiu, disse, mostrando de novo a foto borrada. Nosso advogado entregou calmamente o relatório do detetive. Temos provas da sua traição. O rosto de Brian ficou cinza. Dean ficou sem palavras. Eu não posso pagar pensão, estou falido. Peguei dinheiro emprestado para o casamento e a lua de mel, confessou Brian. Então os verdadeiros interesses de Dean apareceram. Você não vai mesmo casar de novo, vai? Eu não quero perder metade da herança da mamãe. Mas Brian balançou a cabeça, já gastei toda a herança da sua mãe. Dean desabou, sem acreditar. Pai,
me empresta algum dinheiro. Você ainda tem algo, né? Não tenho nada, sussurrou Brian. Lembrei os dois, Jim, encontrei cartas de cobrança no seu quarto. Na sua idade, já é vergonhoso ainda pedir para sua mãe postiça limpar sua bagunça. Nosso advogado colocou os papéis de pensão na mesa, e Brian assinou à força. Jack completou, soube que sua amante gasta seu dinheiro e ainda sai com outros homens. Brian empalideceu, desesperado tentando ligar para ela, mas ela não atendeu. Mary, me desculpe. Não nos abandone, implorou Jim. O pai nunca está em casa e estou cansado de comer porcaria. Balançando a cabeça, respondi, peça ajuda à nova esposa do seu pai. Logo você terá uma empregada jovem. E saí dali pela última vez. Seguimos direto para o cartório e registramos o divórcio. Fui morar com Emma e Jack. A casa era um pouco apertada, mas planejávamos nos mudar para um lugar maior em breve. Poucas semanas depois, soube que a amante de Brian tinha dado um golpe nele, fugindo com muito dinheiro de um casamento que nunca iria acontecer. Ele ficou apenas com dívidas. Dee chegou a me ligar pedindo ajuda, mãe, papai se mudou e não tenho onde ficar. Eu não sou sua mãe, respondi fria. Não temos nenhum parentesco e já me divorciei do seu pai. Quando ele continuou insistindo, Jack o ameaçou de chamar a polícia. Isso finalmente o afastou. A vida com Emma e Jack era tranquila. Logo recebemos uma notícia maravilhosa: Emma estava grávida. Fiquei emocionada por me tornar avó. Pela primeira vez em anos, a vida parecia sorrir para mim. E eu estava decidida a aproveitar cada momento ao lado das pessoas que realmente me amavam.